A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, a revista que nós usamos, Lições para Adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2024. Portanto, você que nos acompanha aí, é sempre um prazer ter você junto conosco. E quero pedir a você que nos acompanha para, por gentileza, curtir aí, fazer o seu like aí no nosso vídeo e também compartilhar. Se você puder fazer isso, nós vamos agradecer muito. E também convide as pessoas para se inscrever no nosso canal para que possam também, se fazendo inscrito, receber sempre os nossos vídeos que fazemos toda semana para contribuir, para somar no estudo da Escola Bíblica Dominical. Bom, nós estamos estudando aí uma série de lições nesse trimestre, baseadas em 2 livros históricos da Bíblia. Nós estamos estudando aí 2 livros históricos do Antigo Testamento, mais especificamente. E esses 2 livros, como vocês são sabedores, são livros que têm nomes de mulher, né? Para denominar esses livros. O livro de Ruth e o livro de Esté. São os 2 únicos livros da Bíblia que têm como denominação nomes de mulheres. E esses 2 livros que estamos estudando são livros, como eu já disse, históricos, que nos faz compreender, nos ajuda a compreender melhor a história do povo de Israel, a história desse povo que tem aí promessas importantíssimas ainda a se cumprir. Bom, o assunto geral dessa revista que estamos estudando agora é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje, nós vamos estudar aqui especificamente a 5ª lição desse trimestre. E estaremos também encerrando os estudos no livro de Ruth. Nós temos 13 lições para estudar nesse trimestre, sendo que estamos estudando aqui 2 livros, já disse antes, né? Da lição 1 até a lição 5, nós temos o estudo citando o livro de Ruth. Nós já aprendemos aqui muitas coisas boas sobre o livro de Ruth, né? Na lição 1 falamos sobre as 2 importantes mulheres na história de um povo, então tivemos uma aula introdutória. Na lição 2 estudamos sobre o livro de Ruth, uma visão panorâmica do livro de Ruth. Na lição 3 estudamos sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Na lição 4, estudamos sobre o encontro de Ruth com Boaz, foi o assunto da lição passada, e esta lição de hoje fecha essa série de estudos sobre o livro de Ruth. Nós vamos estudar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Bom, na semana passada, nós demos ênfase ao encontro de Ruth e Boaz, um encontro que se deu exatamente ali nas plantações de Boaz, quando Ruth foi até ali para trabalhar, né, para buscar alimento para a sua sogra e para ela também, e Ruth acabou caindo nas plantações ali de Boaz, e o encontro de Ruth e Boaz ali mesmo na plantação já começou a dar uma virada de chave na vida desta mulher maravilhosa, muito digna, chamada Ruth, essa mulher de Deus. Bom, a lição de hoje, ao mesmo tempo que é a continuação do assunto passado, também conclui o capítulo 4 de Ruth, né? Conclui, na verdade, todo o livro de Ruth, que estamos estudando até o presente momento. E o livro de Ruth se encerra exatamente
com esse importante fato que é o casamento dela com Boaz. Esse casamento, ele é importantíssimo, não só para a conclusão do livro de Ruth, que começou contando, narrando os fatos que estavam acontecendo com a família de Noemi, a miséria, a fome havia tomado conta e eles fogem, né? Noemi, levada pelo seu esposo e também com seus 2 filhos, fogem para as terras de Moabe. E essa família passa uma série de dificuldades financeiras, e essas dificuldades financeiras acabaram se somando com a tragédia da morte de Elimeleque e também dos seus 2 filhos nas terras de Moabe. Então o livro de Ruth começa narrando fatos terríveis, catastróficos. A família estava se deteriorando ali nas terras de Moabe. Foram para lá em busca de esperança, mas a expectativa que Elimeleque e Noemi tinha se tornou em um caos, né? Sendo que dessa família de Noemi só sobrou ela. E contando aí Ruth, que veio a se casar com Malom, um dos filhos de Noemi também. Então, o livro de Ruth começa em meio ao caos, narrando um estado caótico vivenciado pela Noemi e sua família. No entanto, no desenrolar dos acontecimentos, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Ruth, nós temos uma virada de cativeiro, uma mudança de situação que ocorreu por causa de algumas questões pontuais muito importantes. A fé, que nunca deixou de existir no coração de Noemi e Ruth, a obediência de Ruth, né? A sujeição de Ruth em relação à sua sogra, o amor que existia entre elas, a amizade, né? E a coragem de Noemi de voltar para a sua terra. Ruth se sujeitou a toda essa situação e veio junto com Noemi para Israel, e chegando em Israel, nós temos a Ruth batalhando para sobreviver, indo trabalhar nos campos. Lá se encontra com Boaz, e Boaz aparece nesse cenário como um homem rico, um homem de posses, e não só era um homem rico, mas um homem generoso, um homem amável, um homem que tinha um bom coração. E no desenrolar da história, Noemi, ela se desperta, né, ao se lembrar ou perceber, né, que Boaz era um parente dela e, portanto, poderia ser o remidor da família. E aí nós temos o casamento de Boaz e Ruth, e esse casamento faz com que todo aquele caos que estava no capítulo 1 do livro de Ruth se torne em triunfo, se torne em conquista, se torne em vitória. Então o livro começa narrando uma situação de derrota, mas ele termina narrando vitória, conquista, triunfo. E no meio de tudo isso, em toda essa história, nós percebemos o cuidado de Deus, a mão de Deus, que estava guiando, estava dirigindo, estava guardando a Noemi, guardando também a Ruth e direcionando essas mulheres para a vitória. Como eu disse aqui no início, para uma virada de cativeiro. Então o livro tem uma história muito bonita. O livro tem uma narração que é motivadora para nós, que é estimulante. A narração da história de Noemi
nos impulsiona a crer, a confiar no Deus Todo-Poderoso, que nunca abandonou a Noemi e Ruth, sempre cuidou delas. É claro que elas passaram por muitas situações, enfrentaram fases difíceis, mas Deus sempre esteve cuidando delas. E Boaz ele acaba surgindo aqui na história como um grande provedor, uma grande bênção que Deus proporcionou a Noemi e também a Ruth, é claro, né, que veio se casar com Boaz. A história de Boaz e Ruth é uma tipologia, é um tipo do casamento entre Cristo e a igreja. Boaz, ele representa Cristo. Por quê? Porque Boaz é o remidor, ele é o resgatador, e ele se casa com Ruth, fazendo, né, esse processo de remissão de Ruth, de Noemi. E Ruth é uma mulher estrangeira, uma mulher que veio das terras de Moabe, que não tinha direitos em Israel. Ela não tinha nenhum direito dentro do povo de Israel, nas terras de Israel. A lei, de alguma forma também, não indicava algum favorecimento para Ruth, que era moabita. No entanto, ela foi agraciada. Ela foi agraciada, ela foi abençoada. Ela não merecia, levando em consideração que ela era uma estrangeira, mas ao se converter, ao se tornar uma crente ao Deus de Israel, ela passou a ser vista e reconhecida pelo seu testemunho também. E o seu testemunho fez toda a diferença para que ela fosse respeitada no meio do povo de Israel. E Ruth, sendo ela estrangeira, ela representa claramente a todos nós, igreja, que somos gentios, que somos enxertados dentro desse processo salvífico que foi desenvolvido, né, executado pelo Senhor Jesus na cruz. Então, Boaz, ele é um tipo de Cristo, e a igreja aqui, ela está representada por Ruth, que se torna aqui um tipo da igreja, ou seja, ela nesse caso aqui, ela de alguma forma simboliza a igreja dentro desse processo. Deu para vocês compreenderem? Então, é interessante a gente estudar o livro de Ruth, entendendo esse casamento como uma tipologia, como também nós não podemos deixar de forma alguma de se lembrar que esse casamento aqui foi fundamental para que viesse nascer Obed, que era o filho desse casal, que deu à luz, que veio gerar, né, melhor colocando, que veio gerar a Jessé, que por sua vez gerou a Davi, que veio a se tornar um grande rei de Israel, e da geração de Davi nasceu o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus. Então, veja que esse casamento aqui de Ruth e Boaz foi uma grande bênção, não só para Boaz e para Noemi e Ruth, mas foi uma grande bênção para o povo de Israel, foi uma grande bênção também para nós, a igreja do Senhor Jesus. Né? Eu disse aqui, né, em outro momento, que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele trabalha nos detalhes, nas coisas mais simples, é onde Deus trabalha. E ele faz dessas coisas simples coisas grandes. Evidentemente que Boaz e Ruth não tinham ideia do quanto o casamento deles seria importante para a história, não só de Israel, mas para a história da igreja, para a história da humanidade. É claro que Boaz e Ruth não tinham noção, mas Deus tinha um plano. Deus tinha algo a fazer com esse casal.
Deus se agradou de Boaz, Deus se agradou de Ruth, Deus uniu esse casal e fez com que esse casal entrasse na história como, humanamente falando, ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles fazem parte da árvore genealógica do Senhor Jesus. Então, eles contribuíram e muito eles contribuíram na história do povo de Israel e, claro, repito, na história da humanidade também, porque através deles a descendência, né, ou eu vou colocar melhor que a ascendência, né, aquela geração que iria fazer parte da família do Senhor Jesus, teve sua sequência. Deu para vocês compreenderem? Bom, então nós temos aqui o título da lição, O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Essa expressão remissão está diretamente relacionada a essa lei que existia na vida do povo de Israel, né? Que era o seguinte: quando uma família se tornava pobre e precisava vender as suas propriedades, quem deveria comprar essas propriedades era um parente, justamente para que, nesse processo, as terras não caíssem nas mãos de outras tribos, porque iria proporcionar uma desigualdade entre o povo de Israel. Então, a ordem dada por Deus, né, através de Moisés, era que as famílias, quando tivessem problemas financeiros, deveriam vender as suas terras, deveriam negociar com seus próprios familiares. E dentro dessa lei aqui da remissão, nós temos uma outra lei que é a lei do levirato. E como funcionava o levirato? O levirato funcionava da seguinte forma: quando um casal vivia lá a sua vida, não tinha filhos, e de repente o homem da casa morria, o cunhado, ele tinha o dever de se casar com essa viúva, de gerar um filho com ela, para que o filho que nascesse dessa relação se tornasse herdeiro das terras daquele que havia falecido. Dessa forma, a memória daquele que morreu nunca seria apagada e a família teria herdeiros para as terras. Então, era uma regra, era uma lei. A lei do levirato era uma lei. Nos dias de Ruth, que nós observamos aqui, é que essa lei foi ampliada, ela se estendeu. Ou seja, não somente o cunhado poderia fazer esse processo de remissão, de resgate, e se casando assim com a cunhada, não só o cunhado deveria fazer isso, mas outros familiares poderiam fazer caso o cunhado não fizesse isso, né? Então, morreu o homem, ficou a viúva, o irmão desse falecido se casava com a sua cunhada. E do relacionamento deles nasceria a criança que seria o herdeiro das terras do falecido. E dessa forma não se apagava a memória do falecido, porque o falecido, certamente não deixou filhos nenhum, mas agora o que nasceria desse relacionamento posterior iria permitir que a família continuasse tendo descendentes e herdeiros também das terras. Então, deu para vocês compreenderem? Essa remissão da família aqui, na verdade, envolve dois processos, duas leis. O resgate, que tem a ver com a questão das terras, a compra das terras, e também tem a ver com o novo casamento feito entre parentes, justamente para suscitar descendência para a família do falecido. Eu espero que não tenha confundido aí a cabeça de vocês com essas explicações, espero que tenha conseguido ser claro para todos vocês, tá bom? Bom, no nosso textuário diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei.
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esse versículo aqui é um importante versículo dentro desse cenário que nós estamos citando aqui, do relacionamento entre Ruth e Boaz, porque nós encontramos aqui Boaz enaltecendo as qualidades de Ruth. Esse versículo está lá na leitura bíblica em classe, nós vamos voltar a ele também, mas eu gostaria já de antemão frisar para vocês isso aqui. Olha o tratamento que Boaz dá para Ruth. Ele diz: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Nós encontramos aqui Boaz fazendo uma promessa para Ruth. Uma promessa. E essa promessa que Ruth alcançou, ela alcançou porque ela teve uma conduta, uma postura que comoveu, mexeu com as emoções de Boaz. Ela provocou, Ruth provocou essa promessa feita por Boaz. Ruth provocou através da sua conduta, da sua maneira de viver, da sua maneira de se conduzir. Isso deve nos servir como uma importante lição, porque nós servimos a um Deus de promessas. Mas é muito importante que a gente saiba que as promessas de Deus, elas estão condicionadas à obediência, a uma conduta, a uma postura ética de valor que nós aprendemos pela palavra de Deus. Tem muita gente por aí que recebeu promessas, mas vai viver a vida toda de promessas que não vão se realizar, não vão se concretizar. Porque as promessas, elas estão condicionadas à obediência. As promessas estão condicionadas a uma aceitação. E quando é que eu aceito o cumprimento das promessas de Deus na minha vida? Quando eu ando dentro da vontade de Deus. Não tem boa. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na vida daqueles que resolve se colocar na posição desejada pelo Senhor. Não adianta nada eu ter promessas de Deus para a minha vida, mas eu não me posicionar dentro da condição que Deus exige de mim para que eu receba as promessas. Deu para vocês compreenderem? Então, Deus tem promessas para nós? Tem, sim. A Bíblia é um livro de promessas para nós. No entanto, as promessas de Deus, elas estão condicionadas a um caminho de obediência da nossa parte. Nós precisamos nos posicionar dentro da vontade do querer de Deus para que possamos alcançar as promessas. Sim, Senhor, as promessas de Deus estão condicionadas. Nós temos aqui um fato interessante. Boaz, ele fez uma promessa a Ruth. E a promessa que ele fez é que ele iria atender ao pedido dela. Mas ele deixa bem claro aqui que ele iria fazer isso porque a conduta, a forma de Ruth viver, a forma de Ruth se conduzir agradou a ele. Agradou a Boaz. Boaz se agradou da conduta de Ruth, se agradou da maneira de viver de Ruth. Ele gostou do jeito de Ruth se comportar. Ele tomou conhecimento do testemunho de Ruth, do que Ruth fez por Noemi, a sua obediência, a sua sujeição, a sua dedicação, a sua atitude de abandonar o seu povo e servir a Deus, ao Deus de Israel. Então, o que ele ouviu de Ruth agradou. Isso me faz refletir da seguinte forma: eu preciso agradar a Deus. Eu preciso viver uma vida de acordo com o agrado de Deus. Eu preciso me conduzir de forma que eu agrade ao meu Deus.
Porque as promessas de Deus estão condicionadas a isso, a um viver que agrade a Deus, a um viver, a uma forma de viver da minha parte que venha agradar o meu Senhor. E dessa forma, eu alcançarei as promessas que Ele tem para a minha vida. Então, nós temos essa importante lição a aprender nesse texto áureo aqui. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, olha a verdade prática, o que nos diz aqui? A nossa verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Meus irmãos, presta atenção nisso. Olha o que a verdade prática está dizendo. A verdade prática está dizendo que a mulher virtuosa, ela tem um valor que não se pode calcular, né? E aqui diz também que o caráter, a disposição dela servir a Deus, faz toda a diferença a Deus e à família. Vocês já repararam uma coisa? Ruth, ela é muito enaltecida, elogiada pelo Boaz nesse livro, né, o livro de Ruth, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Ruth era uma mulher bonita. Será que ela era bonita? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Em nenhum momento a Bíblia diz que ela era bonita. Em nenhum momento o texto bíblico, o livro de Ruth, enaltece valores de estética de Ruth. Você vai encontrar a Bíblia dizendo que Sara era formosa. Você vai encontrar a Bíblia destacando a formosura de muitas mulheres. De muitas mulheres na Bíblia. A própria Raquel. A Bíblia destaca mulheres bonitas, mulheres formosas. Mas não era o caso de Ruth. Em nenhum momento a Bíblia diz que Ruth ela era bela. Ela chamava atenção pela sua beleza. Não. Vocês observem que o que chamou a atenção de Boaz, o que conquistou o coração de Boaz não foi a beleza exterior, o estereótipo de Ruth. Eu nem sei se ela era bonita, mas o que atraiu Boaz foi a beleza interior, foi o caráter, foi a conduta dessa mulher. Ruth conquistou Boaz pelos seus valores morais, pelos seus valores espirituais. Ruth conquistou Boaz pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua natureza, pela sua forma irrepreensível de ser. Gente, isso é muito importante de ser frisado. É muito importante porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o estereótipo. Vivemos numa sociedade onde as pessoas prestam muita atenção no lado de fora, em detrimento do lado de dentro. Agora, trazendo aqui para os jovens, quantos jovens estão casando hoje errado? Os seus casamentos não estão dando certo, porque na hora de fazer a escolha, acabam prestando muito mais atenção no exterior do que no interior. Porque fazemos parte de uma geração onde o apelo pelo corpo, pela beleza do corpo é muito grande. O apelo pela beleza exterior é muito forte. E como nós, cristãos, também fazemos parte da sociedade, muitos de nós cristãos acabam sucumbindo a esse mal, a esse vício dessa geração, onde as pessoas prestam muita atenção na beleza exterior e acabam se esquecendo de valorizar, de enaltecer o que realmente é importante, que é a beleza interior, os valores morais e espirituais da pessoa. Ruth, ela atraiu a Boaz, ela encantou Boaz, mas foi pela sua beleza?
a Bíblia não diz isso. A Bíblia sequer cita qualquer coisa relacionada a Ruth, se ela tinha um cabelo comprido, se não tinha, se ela tinha um nariz fininho ou não. A Bíblia não fala isso, se ela tinha olhos claros ou escuros, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não se preocupa em detalhar o exterior dela. Mas olha, o coração, a alma, a conduta, os valores, aquilo que ela realmente cria, acreditava ser o certo, isso fica amplamente, abundantemente apresentado nos textos bíblicos. E foi isso que atraiu a Boaz. Foi isso que fez Boaz se encantar por Ruth. E que isso sirva de lição para nós. Nós, eu e você que fazemos parte dessa geração que é encantada pelo exterior, pela beleza, pela estética. Nós que fazemos parte dessa geração, que nós possamos, que nós venhamos colaborar, abrindo os olhos daqueles que estão à nossa volta, para que não se perca como o mundo, mas que venhamos avaliar e julgar as pessoas não pelo seu exterior, mas que venhamos reconhecer os valores, reconhecer aquilo que as pessoas realmente são e não aquilo que as pessoas têm. Muito bem, vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, né? Que se encontra em Ruth capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10 e Ruth capítulo 4, versículo 11. É um texto curto, né? Mas diz assim, versículo 8, e sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui, né? Embora vocês devem ter lido o livro de Ruth, que é um livro curto, 4 capítulos apenas, eu acredito que vocês leram, mas o texto está dizendo aqui, o contexto mostra Noemi aconselhando Ruth a tomar um banho, colocar perfumes e ir até o local onde Boaz estaria trabalhando à noite. E Ruth fala, olha, você não se achegue a ele, espera ele trabalhar, depois que ele concluir o seu trabalho, ele vai comer, vai beber, ele vai relaxar um pouco, e depois desse momento ele vai dormir, e quando ele fizer isso, você vai devagarzinho se deitar aos pés dele e deixa ele te achar lá, porque ele saberá o que fazer. Claro que nós estamos falando aqui de um ato, de uma prática, de um costume lá daquela época do povo de Israel. Né? E o que esse costume significava? O gesto de Ruth ao se deitar aos pés de Boaz significa que ela estaria pedindo, clamando a ele para que ele a remisse, assumisse ela. Né? E Boaz, ou qualquer pessoa nessa situação, quando acordasse, quando visse a mulher ali a seus pés, ele teria a oportunidade de remir aquela mulher, de resgatar aquela mulher. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz que Boaz se deitou, conforme Noemi previu que ia acontecer. Ele se deitou depois de trabalhar ali na sua eira, depois de ter finalmente terminado o seu serviço, né? Na eira, padejando ali a sua colheita. Ele vai se deitar e Ruth, devagarzinho, com muito cuidado, vai ali e se deita junto aos pés de Boaz. Observe que nesse versículo 8 diz, sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu-se e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Então ela se deitou e à meia-noite, Boaz acordou. E quando Boaz acorda à meia-noite, ele vê uma mulher deitada a seus pés. É interessante que a Bíblia trata esse horário meia-noite como sendo um horário importantíssimo, um horário da decisão.
Porque lá no livro de Êxodo foi à meia-noite que o anjo saiu para matar os primogênitos. A Bíblia também diz no Mateus capítulo 25 que será à meia-noite, na parábola das 10 virgens, que alguém vai gritar: aí vem o noivo, aí vem o noivo. É claro que a palavra meia-noite aqui não está falando no sentido, no caso da parábola, no sentido literal, né? O que o texto quer trazer é o seguinte: a hora da decisão. Esse é o sentido do texto, a hora da decisão. Ruth se deitou aos pés de Boaz à meia-noite. A hora da virada do cativeiro, a hora da decisão. À meia-noite, Boaz acorda. E quando Boaz acorda, acha aquela mulher deitada ali aos seus pés. Aí entra o versículo 9. E disse ele: quem és tu? Estava escuro, né? Estava ali na eira. A Bíblia diz que Boaz estava deitado junto ali aos seus grãos, né? Aquele montão de grãos. E Boaz deitado ali junto aos montes dos grãos, ao montão dos grãos dele, dos grãos. Né? Boaz estava ali sentado aos pés da sua montanha de grãos, na eira. E aí ele acorda. Quando ele acorda, vê aquela mulher, ele pergunta: quem és tu? Ele não reconheceu a Ruth a princípio. E aí o texto diz: e ela disse: sou Ruth, tua serva. E ela pede, aqui ela faz o seu pedido: estenda, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. Estenda a tua aba, joga a capa sobre mim, porque tu és o nosso remidor. Eu fico observando também uma coisa interessante nessa passagem bíblica. A Bíblia diz que Boaz se comoveu por Ruth, pediu a Ruth para trabalhar junto com os empregados dele, deu a Ruth a oportunidade de comer junto na mesa com ele. Boaz fez tudo isso. Mas Boaz não faz uma proposta de casamento para Ruth. Boaz não faz proposta. Boaz parecia até então estar fazendo por Ruth favores, retribuindo o gesto de amor que Ruth fez para com Noemi. Você não encontra Boaz fazendo proposta de casamento para Ruth. Não, você não encontra. Você encontra aqui Ruth pedindo a ele que lance a capa sobre ela. Aí é um ato simbólico que representaria esse processo de remissão. Esse processo onde Boaz assumiria ela. E aí, ela faz esse pedido. Ela clama: tu és o remidor, lança a capa sobre mim. No versículo 10, o texto diz: e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Aqui, Ruth comove mais uma vez o coração de Boaz, porque Boaz falou assim: olha, o que você está fazendo aqui ainda é mais bonito do que o que você fez por Noemi. É mais bonito ainda do que você estava fazendo lá na roça. Por quê? Agora você está me pedindo para eu te resgatar, para eu executar a lei da remissão. Você podia ter procurado jovens, podia ter procurado outro homem mais apresentável, mas você veio a mim. Então, na visão de Boaz, isso só mostrou o caráter que Ruth tinha. Isso só mostrou o quanto Ruth era uma mulher séria. Porque Ruth, ela não era de Israel. Ela poderia correr atrás de qualquer um para se casar, até porque ela precisava de um casamento. Casamento era garantia para a mulher. Ela precisava de um casamento, mas ela não se desesperou. Ela não entrou em pânico. Ela não se precipitou. Ela não deixou a sua ansiedade falar mais alto do que
à sua necessidade, ao seu equilíbrio. Mesmo ela precisando tanto de um casamento, ela soube esperar o momento certo e escolher, debaixo do aconselhamento da sua sogra, escolher a pessoa certa, no momento certo. Um dos piores inimigos nosso é a ansiedade. A ansiedade nos leva a se precipitar, a tomar decisões movidas pela emoção em detrimento da razão. E claro que Ruth precisava de um casamento, claro que Ruth precisava de um esposo, mas ela procurou fazer tudo dentro da orientação que lhe foi dada, dentro da direção de Deus, dentro do aconselhamento que foi dado pela sua sogra. E agora, no momento certo, ela faz o seu pedido. E Boaz se comove com a atitude dela. Boaz enxerga em Ruth essa mulher séria, que não era aproveitadora, que não buscava de acordo com a sua conveniência, mas buscava fazer as coisas de forma correta. E aí Boaz se comove pela atitude dela. E no versículo que nós lemos aqui, observamos Boaz dizendo, olha, o que você está fazendo agora é mais bonito ainda do que o que você fez antes. O que você está fazendo agora é mais comovente a mim do que o que você estava fazendo até então. E aí, Boaz dá uma explicação para ela, né, que não está aqui no contexto, né, onde ele diz que tinha alguém que era remidor na frente dele, havia um parente mais próximo do que ele, um parente mais próximo de Noemi, consequentemente também de Ruth, e ele diz para ela, olha, fica tranquila, não se preocupe, não temas. Aí entra o versículo que nós lemos aqui na leitura do texto áureo, né? Ruth 3:11, não temas, fica tranquila, porque tudo que você está pedindo eu vou fazer. Eu vou primeiro procurar o seu parente mais próximo. E porque a vez é dele, o direito é dele. Se ele não quiser, aí eu vou assumir você. Mas o fato é que você terá um remidor. E aí nós encontramos capítulo 4, a partir do versículo 1. Boaz vai para o centro da cidade, para a praça, chama esse remidor, o termo, usa até um termo lá na leitura do texto bíblico lá ao meio da revista, né, corrigida, ó fulano, né? Então, Boaz chama, ó fulano, vem cá, não temos a citação do nome, ele é tratado como fulano, e a Bíblia diz que ele vem, Boaz chama 10 testemunhas e apresenta o caso para ele, olha, nós temos aqui uma situação para resolver, você é o parente mais próximo de Noemi, e Noemi tem umas terras aí que precisa vender, ela está passando dificuldades, mas nós precisamos executar a lei da remissão. E você é o parente mais próximo, apto a comprar as terras dela. Para que ela tenha a condição de vender a um parente. Ela precisa vender para um parente, para que depois a terra volte para ela. Então, a Bíblia diz que o cidadão aceita a proposta. Não, eu vou remir ela, pode ficar tranquilo. Só que aí Boaz falou, tem um porém também, se você remir ela, você também precisa executar a lei do levirato sobre Ruth, não sobre Noemi. Por quê? Porque Noemi já estava velha. Noemi já tinha uma certa idade. Noemi não tinha condições de ter filhos, então não adiantava ele se casar com Noemi. Mas tinha Ruth. E Ruth fazia parte da família. Ruth era sogra, era a nora de Noemi. Então ele falou, olha, você assumindo as terras de Noemi, você tem que se casar com Ruth e suscitar descendência à família. Porque o descendente vai ser o herdeiro das terras. Vai ser o herdeiro da família. E aí o cidadão falou, não, isso eu não posso fazer. Eu não posso me casar com Ruth. Isso vai me trazer prejuízos. Eu não posso me casar com ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu passo para você a responsabilidade. E conforme os costumes da época, a Bíblia diz que ele tirou os sapatos e entregou a Boaz diante das testemunhas que estavam ali. E aí Boaz falou, bom,
você agora, diante dessas testemunhas, está me passando a responsabilidade e eu declaro aqui diante de todos vocês que estou assumindo as terras de Noemi e estou assumindo Ruth como minha esposa a partir de agora, para que possa suscitar descendência a Ruth, né? A Ruth, claro, e também a Noemi. Então, assim se conclui todo esse processo, né, com o casamento de Boaz e Ruth. Aí temos o versículo 11 que diz: e todo o povo que estava na porta, e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então, eles abençoaram, né? As testemunhas aqui abençoaram, e disseram: olha, que essa mulher seja uma mulher tão abençoada, como foi Raquel, como foi Leia, como foram as nossas matriarcas do passado, que essa mulher seja uma bênção, que essa mulher venha a ser um canal de bênçãos para o nosso povo. E essas palavras se cumpriram, porque Ruth, a exemplo de Raquel, a exemplo de Sara, a exemplo de Rebeca, essa mulher, da mesma forma que Raabe foi abençoada, essa mulher, Ruth, também foi muito abençoada, e se casando com Boaz, teve um filho chamado Obed, que por sua vez teve um filho chamado Jessé, que por sua vez teve um filho chamado Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Salvador. Por isso Jesus era chamado Jesus, filho de Davi. Lembra que o cego Bartimeu gritou, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus fazia parte dessa linhagem. E assim, temos um final feliz, com uma história que começou de forma terrível, dramática, caótica, mas se concluiu de forma triunfante, porque Deus estava no controle da vida de Noemi, da vida de Ruth, e porque, claro, Ruth, ela se conduziu de forma que agradou a Deus. Vale a pena ser fiel, vale a pena viver uma vida buscando agradar o nosso Deus, fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fundamental para quem quer ter uma vida próspera e vitoriosa na presença de Deus. Bom, a nossa lição está dividida em 3 partes. O primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro subtópico, no lugar da bênção. Segundo subtópico, a iniciativa de Noemi. Terceiro subtópico, respeitando o processo. Segundo tópico da lição, nós temos o casamento entre Boaz e Ruth. Primeiro subtópico, concluindo o negócio. Segundo subtópico, resgate e lei do levirato. Terceiro subtópico, registro público. E, finalmente, concluindo a lição, nós temos um terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Primeiro subtópico, nascimento de Obed. Segundo subtópico, Boaz, um tipo de Cristo. Tá certo? A conclusão diz assim: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor, divino humano, Jesus Cristo, Salvador dos homens. Bom, está aí a nossa lição. Concluímos aí o estudo sobre o livro de Ruth. A partir da semana que vem vamos estudar lições baseadas no livro de Esther. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham aí uma excelente aula nesse próximo domingo, né? No dia 4 de agosto. Vocês tenham uma maravilhosa aula estudando sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.